Estamos de volta e o Vermais sempre traz receitas para vocês. Mas agora vamos falar dos alimentos de uma forma diferente. Você aí de casa sabe como armazenar eles de forma correta na geladeira? É isso que a nutricionista Janaína de Lima vai nos ensinar. Vamos conferir. Olá, como você está? Eu sou Janaína, nutricionista, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conservação de alimentos. Então, com essas temperaturas altas dos últimos dias, né, esse calorão, então a gente precisa cuidar ainda mais com a temperatura, então com a conservação dos alimentos. Então é muito importante que aquele alimento que precisa estar na geladeira, que você armazene na temperatura correta. E aí existem alguns critérios no armazenamento na geladeira. Então, principalmente aquele alimento que é pronto para o consumo, um iogurte, um leite, um queijo, aquilo que você vai tirar da geladeira e já vai comer, é importante que você armazene nas prateleiras superiores da geladeira. Nas prateleiras ali do meio, aquele alimento que está pré-preparado. Então, aquele alimento que você vai, por exemplo, uma lasanha que você vai assar, né, ainda, aquele alimento que não está, né, pronto, então está quase pronto, enfim, né. E aí, nas prateleiras inferiores, os alimentos crus, né, então uma salada que você não higienizou ainda, uma fruta, a carne, algo interessante. A carne crua, o ideal é armazenar ela nas prateleiras inferiores da geladeira. Porque essa organização assim, que você evita a contaminação entre os alimentos. Então, armazenando dessa forma. Outra coisa que às vezes também as pessoas têm dúvida é com relação aos ovos, né? Armazenar na geladeira ou não. Então, o ideal é sempre armazenar na geladeira e evitar, agora não se vê tanto, mas antigamente tinha as geladeiras que vinham com o porta-ovos, né, na porta. E aí o que acontece? Quando você armazena na porta da geladeira e você abre, toda vez que você abre, oscila a temperatura. E aí você mexe um pouquinho, pode acontecer da casca do ovo ter algumas rachaduras, e aí isso facilita a contaminação. Então, o ideal é sempre armazenar na geladeira, na parte inferior da geladeira, de preferência num recipiente fechado. E outra dúvida, a higienização dos ovos. Então, às vezes as pessoas, tem que lavar antes, né, de guardar, ou depois, ou na hora de utilizar. Sempre o ideal é antes de utilizar. Principalmente assim, aqueles ovos, quando compra ovos no interior, assim, aí vem com alguma sujidade, mesmo que tenha essa sujidade, o ideal é armazenar num recipiente fechado. Por que não higienizar, né? Porque quando você higieniza, a casca do ovo, ela tem uma película que protege. Então, quando você higieniza, você retira essa película. E aí facilita que a sujidade entre. Então, sempre quando for lavar esses ovos que têm essa sujidade, então lava antes de utilizar, né? No momento que vai utilizar. Mas assim, boa parte dos ovos que se compra no supermercado, as grandes granjas, elas já fazem uma lavagem automática, né? Então, não necessitaria, né, desse processo. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis e que você cuide, né, com os alimentos para ter uma maior segurança alimentar com os alimentos, mais saúde. Isso aí, até mais!